estagnado, parado, às vezes feliz, ou a gente quer melhorar, certo? E o tema que a gente vai conversar hoje é sobre assim, como que a gente se transforma, como é que a gente muda resultado, o que tem que mudar para mudar resultado, o que tem que mudar para você fazer um trabalho novo, o que tem que mudar para você fazer o mesmo trabalho e o resultado começar a mudar, certo? Então, eu acho que o tema nosso é como mudar. Então, né, eu conversei um pouquinho aí com a liderança, eu sei que tem bastante gente que é nova aí na sala, né? Quem que é novinho aí? Abana a mão, que é supervisor dos últimos 60, 90 dias, ou ainda nem é supervisor, né? Você não, Luiz. Então tá bom. Eu vou fazer o seguinte, eu vou contar a minha história com a Herbalife, porque essa é uma história de mudança. Tá? Eu não estava muito feliz com o rumo que minha vida estava tomando, nem era tanto por uma questão financeira, tá? E assim, quando a Herbalife chegou na minha vida, né, a gente começou um processo de mudança, de transformação, a gente foi muito desafiado pela própria Herbalife, pelas estratégias de plano de marketing, compreender como que se ganha dinheiro e se torna uma pessoa mais próspera. Então, tudo isso fez a gente mudar bastante. E aí, no final, depois que eu contar a minha história, eu vou falar com vocês coisas que são importantes, né? Tá bom, né? Eu ouvi a sua história, mas agora eu quero fazer a minha. O que é o primeiro passo, o segundo passo e o terceiro passo para eu fazer acontecer esse negócio na minha vida? Fazer, né, esse plano sensacional de alavancagem, ele acontecer na minha vida, tá bom? Gabriel, tá bom esse tema? Rubian, tá legal isso aí? Então eu posso compartilhar minha tela aqui, né, Gabriel? Pode sim, Du. Já está como co-anfitrião aí. Então tá bom. Ó, às vezes eu faço a maior confusão nesse troço, tá? Então fica aí para consertar, tá bom? Tá tudo certo, fique tranquilo. Então vamos lá. Eu sou presidente executivo, eu tenho a felicidade de ter a Melina, que é presidente, na primeira linha, uma pessoa que eu recrutei, né? E eu vi toda a história dela. Né? A gente tem um milionário também na nossa organização e mais de 10 Guedes. Né? Então, é uma organização assim que tem, né, deixa a gente muito feliz. E nessa minha trajetória, né, eu levei 4 anos para me tornar Get. Mas o plano de marketing, ele é um plano que o crescimento ele não é muito linear, vocês vão perceber. 2 anos depois eu era milionário, tá? E 2 anos depois eu era presidente e dali a pouquinho tinha já um presidente que fazia parte da equipe, que tinha qualificado. Antes de fazer o negócio da Herbalife, eu era professor. Então, quem aí lembra bem daquelas aulas de oração subordinada, substantiva, objetiva direta, reduzida? Vocês lembram disso? Gabriel está rindo. Não era maravilhoso estudar? Hein, Luiz? Não era maravilhoso estudar a gramática? Né? Então, eu era professor, eu dava aula, eu dei aula para quinta série, sexta série, sétima série, colegial, depois virou ensino médio. Eu já tenho 52 anos. Depois eu dei aula para faculdade, virei coordenador, fui coordenador de curso, montei curso de graduação, de pós-graduação. Esse foi o meu trabalho. E para eu ser professor, eu investi muita energia na minha carreira. Muita, muita, muita. Eu adoro estudar.
Eu era um cara que se divertia estudando. Eu sei que não são muitas pessoas que são assim, né? Eu até estou meio feliz na pandemia, porque eu não tenho que encontrar muitas pessoas, eu posso ficar estudando. Então, combina comigo. Mas eu investi bastante, né? Eu fiz minha graduação, depois eu fiz mestrado, eu fiz parte de um programa de doutorado na USP, tá? Depois eu estudei na França, numa universidade chamada Aix-Marseille, depois eu voltei para a França, fui para outra universidade chamada Nice Sophia, e a minha área de estudos era multimeios, era comunicação, linguística, língua e cultura, era essa área das humanidades aí, mas que eu sempre puxava muita coisa da lógica para fazer as análises e os trabalhos que eu tinha que fazer. Bom, resumindo, eu era um professor, eu era um pesquisador na área de comunicação. E aqui na Unicamp, quando eu fiz o meu mestrado, um dia eu inventei de entrar numa sala lá que tinha a Fabiana lá dentro. E a Fabiana, o olho dela é verde, né? E quando ela me olhou, eu fiquei sem saber onde que eu estava, que período da história a gente estava vivendo. Eu fiquei assim, muito atrapalhado. Eu me apaixonei pela Fabiana da primeira vez, assim que eu vi a Fabiana, nem parecia que era eu me apaixonando, parecia que eu tinha reconhecido ela naquele momento e já gostava dela. Coisa muito doida. E aí a Fabiana, ela foi minha aluna de francês uns tempos. Graças a Deus ela me seduziu lá dentro da Unicamp, no corredor da FEF, e a gente começou casou e fomos construindo a nossa vida juntos. A Fabiana também é acadêmica, estudiosa, ela é doutora pela Unicamp em biologia molecular, funcional, ela é educadora física, mas ela sempre se interessou pelo lado científico, né, pelas transformações que o corpo passa quando a gente faz atividade física, célula, etc. Uma vez que eu me apaixonei muito por ela, foi que ela estava explicando como que era o movimento de um músculo. Então, o que acontecia com o cálcio, o que acontecia com isso. Eu ouvi ela falando, falei, nossa, isso é uma poesia, né? Porque era ela que estava falando. Bom, então a gente se conheceu, né? E a gente se apaixonou, e a gente casou, e a gente começou a nossa vida profissional, né? Com bastante título acadêmico, né? Tanto eu quanto ela. A gente dava aulas, né, em universidades, era coordenador e tal. Não ganhávamos mal, tá? Eu acho que a gente conheceu a Herbalife há 15 anos. Eu acho que na época a gente ganhava 6 mil, né, 6 mil cada um, mais ou menos. Há 15 anos atrás, eu acho que isso dá uma boa grana hoje ainda, né? A gente tinha uma vida tranquila, mas o que acontecia conosco eram duas coisas. A primeira, o esforço para ganhar bem era enorme. Eu dava 50 horas aula por semana. Eu ganhava bem, mas eu tinha um esforço absurdo, né? Dava tantas aulas assim, preparava aulas, corrigia trabalhos, corrigia as coisas. Deixa eu deixar meu relógio aqui para eu ir vendo a hora. E a Fabi tinha 3 empregos. Enquanto a gente era só nós dois, a gente dava um monte de aula, a gente se encontrava, a gente saía, a gente, né, vivia de boa. Mas aí começou a nascer crianças aqui na minha casa, né? Então nasceu João Pedro e 3 anos depois nasceu a Nina, né? A Maria Carolina, que hoje tem 15 anos. E quando eles nasceram, a gente começou a sentir que aquela carga de trabalho, ela estava roubando alguma coisa de nós. Então a gente tinha queria estar mais tempo em casa, queria ver as crianças crescendo, queria acompanhar. A criança, quando cresce, ela está descobrindo o mundo, né?
e você redescobre tudo através do olhar delas. Então, isso estava fazendo muito mal para mim, muito mal para a Fabiana, e a gente tinha, assim, uma renda que nasceu o João, beleza, depois nasceu a Nina, tá. A gente não sobrava muito dinheiro, né? A gente pagava nossas contas e não sobrava muito dinheiro, quase nada. Tinha mês que não sobrava nada, a gente simplesmente pagava as nossas contas e a gente nunca foi de ter uma vida de, assim, esbanjar, sabe? Então isso começou a pegar. Eu falei assim, Fabiana, nós vamos ter que trabalhar 50 horas por semana a vida inteira. E ela também, começando a tentar perceber, puxa vida, o que vai acontecer? Bom, aí nós começamos a procurar atividades para ganhar dinheiro. Eu fui atleta até os 19 anos, a Fabi era educadora física, a gente pensou em abrir uma academia naquela época. Eu também tinha um hobby que era fazer pizzas, né? Até hoje eu tenho esse hobby. Eu tenho até um forno a lenha que é meu só, particular, que só eu que mexo. E, modéstia à parte, eu faço uma boa pizza. Gabriel tá rindo, né? Porque você já comeu, né, Gabriel? Você já veio aqui comer pizza. E por que eu estou falando isso? Que eu me embananei? Tava procurando um negócio, né? A gente foi ao Sebrae. Sabe pesquisador, professor, aqueles cara meio nerd, meio chato e tal, super metódico. Então eu fiz uma análise usando a minha mente organizada para tomar decisões. Então é um método, né, que as pessoas que precisam tomar decisões que não pode errar, por exemplo, um médico, um cara que aperta um botão para soltar uma bomba nuclear, tarará, existe um método de raciocínio que você utiliza para você tomar uma decisão e não cometer erros. Então eu conhecia isso, né? E eu aplicava assim, como que eu vou fazer para encontrar um jeito de ganhar dinheiro. E eu percebi nessa época que eu nunca tinha feito na minha vida uma pesquisa sobre como se ganha dinheiro nessa vida. A minha carreira, ela tinha sido escolhida por gosto, por gostar de cinema, gostar de literatura, gostar de culturas. Isso é muito legal. Era meu trabalho, beleza. Poderia ter sido um hobby, hoje é um hobby, né? E isso estava fazendo eu pagar um preço, né, da minha prosperidade. E quando a gente vai ganhar dinheiro, tem tem 4 planos para você ganhar dinheiro. Tudo que a gente sabe fazer, todas as profissões, tudo que você estudou, é 4 planos. E você ganha mais dinheiro dependendo do plano que você está, né? Se você, não importa a sua formação, você executa um determinado plano, você não ganha dinheiro. Se você executa outro, você tem a chance de ficar mais próspero. E esses planos são muito simples. Eu não vou falar disso muito, porque eu tenho certeza que vocês já ouviram sobre isso. O primeiro plano é o plano de ser empregado. Você tem uma habilidade, você troca essa habilidade, né, por horas, né? Você troca por dinheiro, você trabalha para um patrão, para uma empresa, e você recebe por horas. Era assim que eu recebia dinheiro. O segundo plano é quando você é uma pessoa sozinha, né, solitário, eu chamo de solo, que é quando você tem um negócio que é seu ou você é autônomo. Então, por exemplo, um dentista que tem um consultório, ele decide a hora que ele entra, a hora que ele sai, quanto que custa uma sessão com ele, etc., né? E a gente sabe, pelo Sebrae, que geralmente, em média, os autônomos ganham mais do que os empregados, assim como os donos de negócio. Dono de pequeno negócio. O que é um pequeno negócio? É um negócio que funciona quando você está lá, quando você vai trabalhar nele, ou quando você precisa estar lá muito tempo para ele funcionar do jeito que deveria, que seus funcionários vão fazer aquilo que devem, do jeito certo. Então, né, se eu sou autônomo ou se eu sou dono de um pequeno negócio e se eu não vou trabalhar, aquilo não consegue ser produtivo. Então, esse é o segundo plano. E o terceiro plano é um plano que você consegue ficar próspero. Do lado de lá, né, é muito difícil. Quase ninguém nesse mundo é próspero, né, executando aqueles planos.
E quando você tem um plano de networking, ou seja, muitos, mais de 500 funcionários que trabalham para você, gente competente, gente, como que eu vou falar? Animada, gente eficiente, né? E aí isso faz você ganhar mais dinheiro, tá? A Apple um dia foi um S, né? Mas aí precisou crescer. Os donos da Apple, eles tinham lá muitos funcionários, supervisores, vendedores, até CEO. Então tudo aquilo funcionava sem que eles precisassem estar ali. Funcionava, era produtivo, gerava dinheiro para eles e para a família deles. E era isso que eu queria. E quando a gente está na Herbalife, a gente tem um plano de marketing que consegue construir alavancagem. Então, por que eu estou aqui? Porque eu gosto de duas coisas: ensinar as pessoas. E ensinar as pessoas o bem-estar é super legal. Ensinar as pessoas a ganhar dinheiro também é super legal. E outra coisa, esse plano que promove a alavancagem. Eu não sei como eu conseguiria construir a alavancagem de outra forma, certo? E o último dos planos é quando você é um investidor. A partir do momento que você ganha dinheiro, você precisa saber o que fazer com ele para ele se multiplicar. Então, você vai ter propriedades, você vai ter terreno, você vai investir no tesouro direto, vai ser blá, blá, blá. Depende, né, da liquidez que você precisa, depende de uma série de coisas, mas você precisa aprender isso. Tá? Veja bem que um médico, ele pode trabalhar por um plano de saúde. O resultado financeiro dele vai ser de E, porque ele está executando um plano E. Ele pode ter a clínica dele e atender as pessoas lá, cobrar quanto ele quer. Ele vai ganhar como alguém que executa um plano S. Mas ele pode ser dono de uma clínica, pode ser dono de um pequeno hospital. E aí, o dinheiro que ele vai ganhar vai ser o dinheiro de quem aplica um plano N. E o que eu vim fazer aqui na Herbalife foi construir um plano como esse. Então, né, o que me interessou foi isso, tá? Alavancagem, treinar um time, ensinar pessoas a prosperar. E eu cheguei em 2005, no dia 21 de agosto, foi o dia do meu primeiro treinamento STS, e nesse treinamento eu gostei de ver o plano de marketing, de ver como que a gente construiria esse negócio. Eu dava 50 horas aula por semana e eu não parei de dar, eu continuei, mas eu arranjei mais 8 horas para fazer o negócio, fazer clientes, oferecer a oportunidade da Herbalife para algumas pessoas, tá? E em 6 meses eu já tinha conseguido empatar com o meu salário. Então eu trabalhava 50 horas dando aula e 8 horas, isso por semana, com a Herbalife. E em 6 meses empatou. O que eu ganhava como professor estava igual o que eu ganhava como um consultor da Herbalife. E aí eu comecei a reduzir as horas de trabalho e aumentar a minha dedicação ao negócio da Herbalife, tá? Então foi assim que eu fui construindo isso, e eu era uma pessoa muito ocupada, né? Então, imagina, 50 horas de aula, mais preparar, mais corrigir, mais ir para o trabalho, mais voltar do trabalho. Quantas horas que eu tinha para fazer isso, né? Mas eu não me sabotava nunca. As minhas 8 horas eram tão sagradas. Às vezes eu marcava de fazer uma avaliação, uma apresentação para alguma pessoa que eu queria que fosse meu cliente e tal, né? E a pessoa me dava tal do bolo. Então eu perdi a minha hora. Teve dias que eu tinha 2 ou 3 pessoas e eu perdia as 3 no mesmo dia. Minha semana ficava complicada. Sabe o que eu fazia? Alguma coisa do negócio. Eu ia estudar o plano de marketing, eu ia estudar o Jim Rohn, eu ia estudar o Mark Hughes, eu ia verificar as coisas. Aquelas horas eram sagradas. Ninguém nunca me tirava minhas 8 horas, nunca, né?
Era pouco tempo o negócio para mim no começo, mas ele não era bico, ele nunca foi bico, né? Eu sabia que ali ia acontecer todas as mudanças. E agora eu vou passar rápido, né? Um ano depois, a gente já estava ganhando da Herbalife viagens para Angra dos Reis, para Porto Seguro. Eu fiz 14 viagens de navio que foram presentes da Herbalife, no Brasil, na América do Sul, no Caribe, tá? Sabe que tem cabine no navio que tem 58 metros quadrados. Essa aqui é a antessala da minha cabine no navio. Depois tinha closet, tinha banheiro, banheiro com banheiro, era assim. Né? E antes eu falava assim, nossa, deve ser um quartinho de nada, né? Não sei o quê. Aí em 2012 foi quando eu consegui não dar mais aulas. Não dar mais aulas tradicionais, né? Porque aqui a gente faz bastante treinamento, então eu continuei meio que sendo professor. Mas aqui nessa época, 7 anos depois que eu tinha entrado, né? A gente já tinha aí uma comissão mensal de uns 40 mil reais. Então a gente já estava com a vida ficando bem diferente. A gente viajava para o Chile, tudo no mesmo ano, Aruba, França, Bahia. Em 2014 foi quando a gente atingiu o nível de presidente, então a gente foi reconhecido no Havaí. Eu me apaixonei pelo Havaí, eu acho que tem um lugar mais gostoso que tem. Eu acho que eu nem posso voltar mais lá, senão eu talvez fique lá. Né? Adorei o Havaí. A gente foi reconhecido pela Herbalife em Los Angeles. Tinha um motorista, né, que a Herbalife deixou para a gente. Olha só, a gente andava de Cadillac com motorista, fomos conhecer os cientistas, deu para bater um papo com o Dr. Henning. Né? Ele é um cérebro impressionante, esse que está aqui. Né? Então, Hotel 7 Estrelas, encontro com chairmans, uma loucura. E a vida da gente, né, que estava complicada antes de construir esse negócio, ela começou a ficar muito diferente. Então, levar as crianças para Disney, no mesmo ano voltar e fazer um cruzeiro no Caribe, tá? Isso daqui foi uma delícia. A gente pegou um navio espetacular, que era especializado em luxo e gastronomia. Imagina isso. Santa Herbalife, ainda bem que existe a Herbalife. Em 2015 eu fiquei em Los Angeles um tempão estudando mais os produtos, né, o business em si. Então, uma vida com muita liberdade. 2016, olha, meu filho cresceu. Né? A gente construiu isso ao mesmo tempo que eles eram bebês, que eles choravam, que a gente tinha que ir num treinamento, que a gente se dedicava. Né? Então, eles eram um grande motivo da gente fazer o negócio acontecer. Era ver as crianças em casa, bebês pequenininhos. Né? Quando a gente via eles, a gente falava assim, eu tenho que ir aprender mais um pouquinho, eu tenho que fazer minha parte. Né? Porque o que eu quero é que daqui 2, 3 anos as coisas estejam muito boas para todos nós. Eu não ficava em casa por causa dos bebês, né? Aqui, né? Isso acho que é Argentina e Uruguai. Aí a Fabi pegou gosto por fazer compra na Flórida. Isso vai acontecer, viu? A adolescente ama o Caribe, então a Nina e o Caribe, ó. Essas são as ilhas, minhas ilhas preferidas no Caribe: Turks and Caicos, Curaçao, Bahamas. Bahamas é demais. Isso aí é um rolê na Europa. Presta atenção, Gabriel. A Fabiana e a Daisy, elas levaram a gente na adega. Depois, elas foram para a loja do Louis Vuitton. Tá vendo, né? Estratégia, hein? Estratégia. Aqui, castelo, neve, depois um rolê no Havaí. Então, quando a gente está fazendo isso, essa nossa atividade da Herbalife, existe essa possibilidade de criar alavancagem. A alavancagem
é quando você cria uma estrutura de negócio que rende para você, rende para sua família dinheiro e não toma seu tempo. Então é lógico que você tem que ser um patrocinador dedicado. É lógico que você tem que ensinar e transmitir o seu know-how para os seus primeiras linhas e deixar eles capazes de fazer isso, né, para os outros. Mas uma vez que você vai construindo essas lideranças, né, elas nem querem mais ouvir a gente. Elas, tá bom, já me ensinou, já encheu meu saco. Agora, né, deixa comigo. E essa produtividade toda, a Herbalife paga para nós, vai pagar para os meus filhos depois que eu morrer. Então, quando você está aqui, faz parte do nosso time, você precisa se perguntar, como que você quer que a sua vida seja? O que você quer que aconteça? Não é? Aonde isso vai levar? O que a gente pode fazer e transformar? Eu vim de uma família onde todo mundo era professor, todo mundo era sabichão e duro, né? Agora, depois de mim, não. A gente tem mais prosperidade, acredito que meus filhos vão ter mais ainda. Então, para a gente construir essa prosperidade, a gente precisa, né, saber direitinho como que a gente vai fazer as coisas aqui. E é isso que a gente vai conversar. Vixe, o que eu fiz? Eu pus a sala embaixo do treinamento. Eu vou mudar de treinamento, tá bom, Gabriel? Beleza. Então, eu tenho que compartilhar a tela de novo. Eu vou ter que compartilhar desse jeito e pegar ele aqui embaixo. Deu certo, né? Deu. Tá. Então, vamos lá. Na verdade, construir os PINs, subir no plano de marketing, usufruir do negócio e da alavancagem, tem a ver com liderança. Você começa liderando você mesmo, você começa liderando. No começo, a gente não tem noção, né, para onde a gente vai, o que a gente tem que seguir, o que a gente tem que fazer. E encontrar um caminho é liderança, certo? Então, né, nós vamos passar por todos esses níveis de liderança. Liderança que você obtém porque você tem um cargo, uma posição, que é um nível de liderança mais baixo. Um nível de liderança que já é por respeito, né? Um nível de liderança que já é pela sua produtividade, o seu resultado inspira. Você lidera as pessoas pelo resultado que você está construindo. Né? Acima disso, é uma liderança pelo seu conhecimento. E se você é dedicado a se desenvolver, né, um dia você vai exercer uma liderança, né, que é a liderança da maturidade. Né? Então, são esses os níveis que a gente vai passando. E para você começar a ser um líder, você precisa construir sua credibilidade. E a credibilidade a gente constrói fazendo 3 coisas. Primeiro, eu preciso de iniciativa. Você precisa se levantar para subir. Se você ficar sentado parado, não vai. Você precisa fazer sacrifício. O que é isso? Pagar o preço. Você precisa abrir mão de alguma coisa para subir. No meu comecinho, eu abri mão de 8 horas. E não era só 8 horas, porque eu estudava o negócio também. Então, aquilo tomou meu tempo. No final, a gente vai concluir com o que a gente sacrifica para subir. Guarda aí que são 3 coisas e no final, né, a gente vai saber qual é o preço que se paga para mudar. Eu mesmo, se eu não fizer, se eu continuar do jeito que eu estou, eu vou ficar no nível que eu estou. Se eu quero crescer 15K, 20K, né, eu vou ter que pagar o preço também. Né? A Rubian vai pagar o preço, o Gabriel vai pagar. Então, a gente, quando vai se mover
para um outro nível, a gente paga esse preço, tá? Você tem que abrir mão de alguma coisa para subir. E maturidade, você precisa se desenvolver, tá? Então, aprender é buscar sabedoria, certo? Então, a gente precisa entrar num caminho de aprender, um caminho de aprender. Uma das estratégias fundamentais para você viver uma boa vida é você saber quais são as informações que você precisa para você atingir suas metas. O que você precisa? De que tipo de informação você precisa para você atingir suas metas? E uma vez que você sabe quais são essas informações, é muito útil você saber como que você vai agir para acumular esse conhecimento. Então, a gente falou de informação, a gente está falando de sabedoria e agora a gente falou de conhecimento. O conhecimento é o maior de todos os tesouros. Todos os tesouros são consequência de você ter algum tipo de conhecimento. Então, se você quer sucesso, quer construir o nosso negócio aqui, você precisa estudar isso. Você precisa estudar o sucesso, praticar o sucesso, tá? Se você precisa ter uma boa ideia para mudar a sua vida, ela não vai cair do céu no seu colo. Você vai ter que ir atrás dela. É isso que é estudar, né? É você procurar, é você, aprender. Com quem você vai aprender? Como que a gente aprende? Já vou falar. Mas é uma coisa que você conquista. E toda conquista exige esforço, exige reflexão. É importante também conquistar, sabe por que é importante conquistar? Porque aquilo que você conquista fica para você, É muito diferente você conquistar a sua prosperidade do que você ganhar na Mega Sena. Quando você ganha na Mega Sena, geralmente as pessoas perdem aquela fortuna. Porque como elas não conquistaram, é difícil de manter, elas não sabem como fazer aquilo. Aquilo chegou e blé, acaba perdendo. Durante o seu caminho, eu sempre gostei de ter um diário de bordo, de ir registrando as minhas experiências, E isso é muito legal, o passo a passo, a sua história. O dia que o CEO da Herbalife está colocando o PIN de presidente na gente lá em Los Angeles, nossa, passa um filme na nossa cabeça, passa um filme, dos momentos que você passou, Geralmente não são todas as coisas que deram certo que passam na cabeça da gente, porque o que dá certo é fácil. Se você só quer saber do que dá certo, é fácil. Todo mundo consegue fazer o que dá certo. O que faz a diferença é quando não dá certo e você tenta resolver, e você repete, e você se melhora, e você pergunta para o seu mentor. Então, toda vez que algo não está dando certo, é a sua chance de mudar de padrão, é a sua chance de melhorar você mesmo, é a sua chance de encontrar, o caminho, enfrentar o obstáculo. Isso é aprender. E a gente tem que ir registrando as coisas durante o caminho, as fotos, os registros. Eu tenho as cartas que eu escrevia para mim mesmo, às vezes era para minha mãe contando como que eu estava me sentindo, num determinado momento, ou porque tinha ganho alguma coisa, ou porque tinha perdido alguma coisa, sei lá. Então, para aprender, deixa eu ver meu tempo, para aprender, você vai aprender com a sua experiência, vivendo, fazendo, certo? Esse é um jeito. Outro jeito de aprender é com a experiência dos outros. As outras pessoas que fizeram, elas acertaram, elas erraram, e você pode usar a experiência dos outros para você aprender, não é? Às vezes, as outras pessoas registram a experiência delas em livros, em áudios. Eu, por exemplo, hoje estou dando aqui a minha experiência, certo? Então,
você vai aprender com a experiência dos outros. E isso é o que leva a gente para frente. Não é o que acontece que determina o resultado que você vai ter. Pelo contrário, é o que você faz com aquilo que acontece que determina o seu resultado. Essa é uma frase do Jim Rohn que a gente ouve muito, né? Então, além de aprender com a experiência com a sua própria experiência, com a experiência dos outros, você também pode aprender lendo livros, vendo áudios, vídeos. Existe na biblioteca da Herbalife os vídeos do Jim Rohn e os vídeos do Mark Hughes. Eu acho que tem 3 coisas que são as mais importantes para nós. O Mark, o Jim Rohn e o Eduardo Salazar. Tá? Eu acho que além disso, você só deve começar a estudar depois que você já é presidente. Pode ficar só nesses 3 aí. E estudar a sabedoria e a insensatez dos outros, né? E observar os vencedores e os perdedores, certo? E vai ter uma diferença muito grande entre custo e valor, certo? O conhecimento que você investe em livros e treinamentos, eles vão influenciar muito o seu negócio e várias dimensões da sua vida. Antes de eu começar a falar, o Gabriel estava falando da extravaganza. A extravaganza vai ter pessoas sensacionais participando, médicos incríveis, cientistas incríveis, vai ter, né, os maiores, né, consultores, distribuidores, presidentes que estão construindo, né, modelos de negócio, dinâmicas de negócio, estratégias de negócio das mais importantes hoje em dia, atualizados para esse momento que a gente está passando, um momento diferente, né, com valores diferentes surgindo no nosso mundo, coisas diferentes. Nosso mundo está passando por uma transformação imensa, tem muitas forças pressionando a vida, né? E tudo isso é muito dinâmico. Então, um treinamento como a Extravaganza é um investimento que ele é mais do que obrigatório. Eu não sei o que é mais do que obrigatório. Acho que mais do que obrigatório é alguma coisa vital, né? Você, quando não investe num treinamento como a Extravaganza, num livro, no seu estudo, você está se atrasando. Você fica atrasado. E você fica atrasado 2 vezes. Por que 2 vezes? Primeiro, você não está investindo em se melhorar. Você está parado. E outras pessoas estão investindo. Então você está parado e elas estão avançando. Então você está duplamente atrasado. Pense que além de você não progredir, outras pessoas estão progredindo e deixando uma grande distância entre você e elas, tá? E buscar o conhecimento é investir no futuro. É uma das estratégias para a felicidade, para a prosperidade. Como tudo que tem valor, né? Qual que é o preço? Esse preço, infelizmente, faz muita gente desistir. Tá? E é o erro que você não pode cometer. Eu comecei aqui falando do como minha vida transformou, né? Contei um pouco da minha experiência pessoal, a gente vem falando do que é importante, né? Saber o que você tem que aprender e tudo mais, né? E eu tinha dito agora há pouco que tem um preço que você paga, e é isso que faz as pessoas desistirem. E esse preço é o seguinte, né? Você vai precisar investir um pouco de dinheiro, tempo e esforço. Sem investir dinheiro, tempo e esforço, é muito difícil você mudar de situação, tá?
O que é o dinheiro? Investir num livro, num treinamento, na extravaganza, certo? Investir seu tempo. Nós não estamos aqui investindo nosso tempo? Estamos aqui. Então, todos vocês estão de parabéns, porque estão investindo tempo, né? E esforço, né? Aprender uma coisa nova, fazer uma coisa com excelência, né? Faz você ter que treinar muito, repetir muito, passar por obstáculos. Isso é esforço, não é verdade? Bom, o que eu tinha para dizer é isso, né? Eu posso mostrar para vocês como que eu faço um plano, tá? Pode ser? Bom, uma coisa que é legal é isso, ó. Essa é a fórmula do sucesso. Entenda sucesso, você conquistar seus objetivos. Então, você só precisa de um plano e o tempo suficiente para esse plano levar você até lá, tá? Agora, como que a gente monta um plano? Eu não vou explicar como que é um plano e tal. Eu vou mostrar a estrutura, né? Um plano tem que ter isso, isso e isso, que nem receita. Aí você monta seu plano com os seus ingredientes. Então dá uma olhada. A primeira coisa, né, de quem faz um plano é verificar se ele teve metas atingidas. Então nós estamos chegando no final de setembro, você pode trabalhar com as metas de agosto ou de setembro. Elas foram atingidas, as suas metas, né? Aí você precisa avaliar o planejamento. Então, uma palavra-chave, metas. Uma outra palavra-chave, planejamento, tá? Então, avaliar o planejamento, ver se as metas foram alcançadas, avaliar o planejamento. E as ações planejadas. Então, é uma terceira coisa. Para montar um plano, você precisa de 3 coisas. Essas ações que eu planejei foram executadas ou não foram? Se elas foram executadas, elas são suficientes ou elas são insuficientes? Elas devem ser modificadas? Sim ou não? E aí, como? Geralmente, você precisa fazer isso com seu mentor. Então, a primeira parte, para montar um plano, é você estabelecer as suas metas. O que é a meta? É o objetivo, o alvo que você quer conquistar. Tá? Você ainda deve estar atrás das metas de setembro, mas você vai precisar logo ter bem construído o mês de outubro. Então, as metas que você deseja conquistar. Sem estabelecer metas, a gente sempre tende a ficar estagnadão, né? Fica no mesmo ponto. Quando uma meta ela é fácil, isso é uma dica, você deve modificar, você deve deixar ela mais difícil. A meta, quando você começa a atingir a meta todos os meses, aí é melhor você pegar uma meta que você vai ter que fazer esforço para atingir. Aí você muda. Pode ter meta de bem-estar e deve, pode ter meta de ganhos financeiros e deve, meta de produtividade, meta de negócio, né, subir no plano de marketing, aumentar mais alguns royalties, uma porcentagem ou um PIN, meta de promoção, tem a promoção de férias, tem a promoção do curso de CRM, etc. Então tem bastante coisa para ajudar a gente a traçar nossas metas. Então, uma vez que você tem as metas, aí é hora de fazer um planejamento. O planejamento ele é constituído das estratégias de trabalho para fazer com que você se movimente em direção à sua meta. Eu dei só um exemplo aí, ó. Minha meta, 4 clientes que compram um programa, né, sei lá, 1 cliente por semana. Então, meu planejamento, eu vou colocar 5 pessoas em cada webinário da semana. Esse é um exemplo, beleza? A sua meta pode ser o espaço Vida Saudável, a sua meta pode ser, né, com outra coisa. O que é importante de entender é assim, o planejamento, ele é, né, qual a estratégia para eu atingir a meta? Eu tenho meta, qual a estratégia? E aí, as ações. As ações é tudo aquilo que você precisa fazer para que o seu planejamento funcione. Tá bom, eu quero
botar 5 pessoas em cada webinário da semana, 5 convidados em cada webinário da semana. Que ações eu vou fazer para isso acontecer? Então, para ter 5 convidados em cada webinário, preciso enviar scripts para 50 pessoas todas as manhãs, por exemplo. Então, essa é uma ação para eu fazer o meu planejamento funcionar. O meu planejamento ele foi desenhado para me levar para a minha meta, certo? Então, né, o que a gente precisa sempre é estabelecer as metas, fazer o planejamento e as ações. Aí passou o período. Atingi a meta? Não. O que aconteceu? Eu fiz as ações? Fiz. Então, são suficientes, são insuficientes e tal. Não é complicado construir, né, o nosso negócio, o nosso trabalho, mudar de PIN, né? Não é sempre assim, né? É sempre dessa forma, né, de plano em plano, de mês em mês e assim por diante. Gente, né, é isso que eu tinha para dizer. Nós temos 10 minutos. Se quiserem fazer perguntas, eu não sei como que é a dinâmica. Aí o Gabriel me falou, mas às vezes eu fico tão distraído que eu... Desculpa. Mas vê aí, Gabriel, o que rola aí. Temos 10 minutos. Ô, Du, espetacular, cara. É sempre incrível, é sempre top os treinamentos do Du, porque ele é muito didático, né? Então, a gente aprende demais e ele tem essa paciência de ensinar, que é incrível aí, o dom do professor. Du, foi incrível, né? Sempre bacana ver sua história e todo esse planejamento que você tem, né? Com toda essa calma, estratégia e tudo mais, é top. A gente é fãzaço seu aí, você é muito querido. Eu vou, para quem quiser abrir o microfone, fazer alguma pergunta, né? Perguntar alguma coisa sobre estratégia aí. O Luiz que gosta também de fazer umas perguntas aí, viu, Luiz? Fica à vontade aí, nem que seja para mandar um abraço pro Eduardo aí, pode abrir o microfone aí, gente. Fiquem à vontade aí. Eu acho assim, Du, o que eu gosto disso aí que você falou é esse planejamento da gente, né, mirar, estruturar, mensurar e partir para o ataque, né? Que hoje a gente tem feito muito isso com essa questão dos scripts, a parte online, né, também. Isso serve para qualquer método de negócio da Herbalife. É a base, eu acho, de qualquer método e qualquer ferramenta para a gente poder crescer no plano de carreira, né? Você falou bem aí da parte do básico. Posso falar, Gabriel? Claro, Rubia. Oi, Eduardo, você está me devendo uma pizza, sabia disso? Então, é verdade. Eu sei cobrar. É isso mesmo. Vamos fazer uma pizza, tomar vinho. Vamos. Gente, ó, para quem é novinho, eu e o Gabriel, nós começamos Espaço Vida Saudável sobre os cuidados e o treinamento, estratégia, tudo do Eduardo. Então, ficava eu, Gabriel e mais 2 consultores no período da manhã, lá na Francisco Glicério, para quem conhece Campinas. E aí, chegava no período da tarde, nós trocávamos o nosso turno. E aí entrava o grupo do Eduardo, que era o Ricardo, a galera toda deles. E uma vez por semana, a gente aprendeu isso, aliás, nós aprendemos tudo de espaço com o Eduardo. E era bater shake? Não. Era fazer o chá? Também não. Então, o Eduardo fazia com a gente o que ele já chamava de polimento. Né, Gabriel? É isso aí. E era muito legal, porque, assim, eu posso dizer que a minha carreira de 13 anos de Herbalife tem uma história maravilhosa com o Sperducci, porque foi ele que deu para a gente, pelo menos para mim, o norte da hora certa, a hora certa de falar. É lógico que a gente levou um tempo para se desenvolver, mas ele, desde o começo, eram esses os princípios do Eduardo.
Então, assim, tudo tinha que ser o perfil dele, né? Então, tudo tinha que estar muito engajado. A equipe tinha que estar engajada, a comunicação tinha que estar engajada, a gente tinha que saber o porquê que nós estávamos ali, qual era o propósito daquilo. Então, assim, é muito legal vocês mais novos estarem tendo a oportunidade de conhecer o Eduardo, porque é essa tranquilidade que a gente precisa trazer para o negócio. E eu tenho falado muito com as pessoas que têm conversado comigo mais tempo aí durante a semana, que o nosso negócio não pode ter pressão, como qualquer outro negócio. E o Eduardo tem essa paciência e essa leveza que ele consegue manter uma unidade na comunicação dele. E todo negócio, não é só Herbalife, todo negócio é assim, né? Você tem que ter estratégia, você tem que ter ponto de partida, você tem que ter o ponto do meio, que é onde você vê se está equilibrado ou não. Então, é muito legal. Muito obrigada, viu, Eduardo? Você está pegando uma turminha nova aí na sala hoje. E eu só tenho a agradecer e morro de saudade daquele tempo, mas eu sou a pessoa que sou e tem muito a ver com tudo que você ensinou. Eu sempre fui muito acelerada e você baixava os nossos ânimos, alinhava a equipe e nós fomos uma equipe assim de mais de 7 anfitriões no mesmo ambiente com horários diferentes, mas a gente aprendeu a se amar, né, Gabriel? A gente aprendeu a lidar com os desafios, a lidar com as dificuldades, porque não era fácil, né? A gente descia naquela glicéria para pistar mesmo, para buscar as pessoas, subir o elevador, fazer a apresentação. E tudo isso a gente aprendeu muito com o Eduardo. Muito obrigada mesmo, viu, Du? Nossa, eu tenho muita saudade desse tempo, viu? E Muita. a gente tem que sempre ser aberto para aprender, né? Eu também aprendi muito com vocês e eu tenho muita alegria, eu sinto muita alegria de ver como o grupo é um grupo que é coeso, que é leal, que é unido, né? Isso é um grupo exemplar. O grupo de vocês é um grupo exemplar. Eu fico até feliz quando eu ouço você falar que um pouquinho aí eu ajudei, porque eu tenho Muito. muita admiração por esse grupo, torço por vocês, muito. Vocês, uma hora a gente vai estar tudo qualificando para o próximo PIN, a gente vai tudo estar junto se ajudando. Eduardo, boa noite. Fala, Kirk. Beleza? Joia. Cara, você é um dos presidentes que, assim, eu vou falar por mim, né, que eu mais admiro por justamente esse polimento que você tem, né, que a Rupian acabou de falar, essa elegância no tratar, no falar, eu acho isso demais. E uma curiosidade que na verdade, eu tenho, eu acredito também em algumas outras pessoas aqui, isso é nato seu ou você foi desenvolvendo de fato dentro da Herbalife? De comunicar, assim, eu acho que é de um pouco de dar bastante aula, né? Eu acho que é a didática, né? Eu dei aula para criança, né? Dei aula para criança, dei aula para todas as idades, eu gosto disso. Eu tenho muito prazer em falar. E uma coisa que eu falo para vocês é assim, os treinamentos que vocês me convidam para fazer são iguaizinhos os que eu faria para o meu grupo, né? Não tem diferença nenhuma. Agora, a Herbalife, ela ensina muito. Por exemplo, dizem que eu não era simpático, que eu era muito cara fechada, antipático, né? Eu tenho uma certa timidez, não parece, mas eu tenho. E as pessoas que têm timidez, elas às vezes são taxadas de snob ou sei lá, né? E a Herbalife, ela me colocou assim muitos desafios que eu tenho certeza que desenvolveu muito essa parte da comunicação. Agora, outra coisa, crescer na Herbalife tem que ser
menos por manipulação e mais por inspiração, que são as duas maneiras de você fazer alguém fazer aquilo que você quer que ele faz, né? Ou é manipulação ou é inspiração. Né? As duas coisas funcionam. Eu acho que a manipulação não fideliza, a inspiração fideliza. Então, a gente tem que partir para esse lado, né? E para você partir para esse lado, você tem que se conectar com as pessoas. Você tem que se colocar no lugar delas. Você tem que pensar na situação delas, seja um cliente, seja um consultor. As pessoas estão aqui com boa vontade, elas querem acertar, né? Então a gente tem que ter essa coisa da empatia. Ao mesmo tempo, a gente é muito treinado a ser submisso ou agressivo. E a pessoa que é empática, ela jamais cai para nenhum desses lados. Ela não vai para cima das outras pessoas com agressividade e ela não se coloca submissa. Ela fala de igual para igual, ela fala o que ela pensa, ela fala olhando nos olhos, sem agredir e sem se considerar menos. Então, esse é um exercício que eu acho importante, né, de prestar atenção, que naturalmente a Herbalife vai colocando situações na nossa frente que faz a gente desenvolver muito a nossa comunicação. Muito, muito mesmo. A Herbalife, olha, eu sou professor, eu circulei por todos os lugares, ensino para criança, para adolescente, para todas as idades. Eu fui para a universidade, eu convivi na universidade, no Brasil, fora do Brasil. Mas olha, eu vou te falar uma coisa do fundo do coração. A experiência da Herbalife na minha vida foi uma das maiores escolas para o desenvolvimento que eu tive. Aqui, a gente tem que ser de verdade, não dá para fazer de conta, né? O trabalho tem que ser de verdade. O jeito que você patrocina os seus downlines tem que ser de verdade. Então, isso é muito legal, né? Eu acho sensacional, né? O nosso tipo de negócio, eu acho justo, eu acho ético. Eu sou fã mesmo, né? Tanto da empresa Herbalife quanto do sistema de marketing multinível, né? Eu acho isso fundamental. A gente, quando chegar no final da vida, né, vai ter sido extremamente enriquecedor ter feito parte disso, ter batalhado aqui, né, ter influenciado a vida de tantas pessoas. Eu acho que, eu não sei, cara, eu amo os produtos da Herbalife. Essa frase eu já até falei por aí. Eu amo o plano de marketing, mas os treinamentos e as experiências de trabalho que acontecem aqui é o ouro, né? É o mais sensacional, né, de tudo, de tudo. Chega uma hora que você não está mais preocupado com o dinheiro, sabe? Você paga as contas fácil, você faz, né? Então vai ficar menos importante. E aí que você vê as riquezas verdadeiras que você conquistou. Muito legal sua pergunta, Kirk. Ô, Du. Boa noite. Há rumores por aqui. Há rumores que eu tô ficando lindo. As piadas internas aí, gente, vai vendo. Ô, Du, Ah, você também fala na sua história, né? Uma coisa, nós tomando cerveja e tal, um ambiente maravilhoso, que são as festas, saudade das festas da Herbalife. E você, cara, deu uma atenção, assim, para mim. Eu falei, não é possível, né? Porque eu era gerente de editora, né? Eu era da editora Vozes, e aí, às vezes, você não consegue falar nem com o seu chefe, né? E numa festa, num momento, assim, tão especial, né? No primeira festa de extravaganza nossa, ele me colocou para falar com você e a tua atenção foi um negócio fantástico. Eu lembro que você falou assim, cara,
você quer se dar bem na Herbalife? Dá uma viciada na Herbalife. Dá força no começo. E depois, meu, você vai afastar um monte de gente de você, mas também você vai atrair muita gente e tal. E foi muito legal, sabe? Não só pelo que você me falou, que marcou minha vida, mas pelo cara que você sempre foi, com essa atenção, com essa coisa especial que você tem, essa dedicação, né? Não importa quem era que estava ali na sua frente, era alguém da Herbalife, e isso você sempre valorizou muito, né? E eu fico muito feliz com isso, Du. A gente te agradece muito, você é luz para a nossa vida, desde o começo, né? Eu lembro de você em jantar com a gente, em churrascaria, você Guete, você e Fabiana, lá no Apaluzas, cara, e a gente trabalhando pro Guete da Mariana Barreto, e selado no apoio. Então, você sempre fez parte desse time, né? Então, é muito legal. E eu queria te fazer uma pergunta, né? Com toda essa admiração que a gente tem por você, a gente passa por momentos, né? E a gente sabe disso. Quando a gente toma uma decisão de crescer, de se desenvolver, em todas essas áreas que você falou, produtos, um plano de marketing, mas essa questão do desenvolvimento pessoal, né? Que a Herbalife propicia para a tua vida, você, nesse período todo, você passou por momentos, assim, especiais, né? Então, eu gostaria que você comentasse aí para nós, para as pessoas que estão aí novas, qual foi um momento muito especial da tua vida e qual foi um momento que, entre aspas, tirou o seu chão, no sentido de ser um desafio a ser enfrentado, né? Qual foi o maior desafio e a sua maior alegria dentro da Herbalife? Pô, isso é uma pergunta difícil, né, cara? Bom, vocês sabem que eu perdi o Ricardo, né? Esse foi o momento mais difícil. Eu era compadre dele, padrinho de casamento. Quando eles chegaram para o negócio, a casa do pai dele ia ser leiloada. A gente trabalhou tanto, 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 né? O tempo todo. Crescemos junto, né? Inclusive, ele me alcançou e a gente qualificou presidente junto. E quando ele morreu, foi o momento mais difícil, não só do negócio, mas um dos momentos mais difíceis da minha vida. Agora, momento bom, eu tenho umas lembranças assim, diversas. Uma vez, quando a gente estava qualificando o milionário, né, a gente tinha uma pontuação para fazer, né, e não tinha feito ainda, e era o último dia do mês. Então, estava na véspera, faltava uns 16 mil pontos para fazer, você acredita, num dia, né? E aí, o Clau, ele veio para cá de manhã, no último dia, e eu fui trabalhar, eu saí às 8 da manhã, falando com algumas pessoas, indo na lista quente de vários, primeiro, segundo, terceira linha, né? Fazendo as apresentações. E você sabe que a gente nunca foi de empurrar, de fazer as pessoas fazerem coisas que elas não estavam preparadas, nunca foi uma atitude dessas, né? E naquela época o BizWorks era rudimentar, não era que nem hoje. Então a gente tinha que contar os pontos, e aí era 11h50 da noite, a gente contando os pontos e não sei o quê, não sei o quê. E o Cláudio estava aqui, desde as 8 da manhã. O Ricardo trabalhando que nem maluco também, do lado dele, né? Todo mundo trabalhando. E aí chegou meia-noite, a gente viu que deu, que tinha qualificado, né? Aí o Cláudio, com aquele jeitinho dele, né? Ele saiu da minha casa, foi no carro, ele tinha trazido um vinho. E aí a gente tomou vinho, aí já aproveitei e abri mais alguns aqui, eu nem sei que horas que a gente foi dormir,
mas eu nunca esqueço disso, o jeitinho do Clau, né, com o vinho preparado no carro para comemorar, além da gente ter trabalhado todo o dia inteiro, tudo. Aí teve outras coisas. A experiência que a gente tem lá na sede da Herbalife com o CEO, ela é inesquecível. Imagina eu, que professor, acadêmico, etc., conversando com Lu Ignaro, conversando com todos os cientistas, almoçando do lado da Rocio Medina, era colega de almoço, assim, todos aqueles cientistas. Não sei se vocês sabem, mas quando a gente foi cadastrado, o que mostraram para mim e para a Fabiana foi a foto do Conselho Médico e Científico, né? Olha, falaram, esse aqui é o Conselho Médico e Científico da Herbalife. A hora que a gente olhou e viu o nível do Conselho Médico e Científico, a gente falou assim, eu quero saber desse negócio, para essas pessoas estarem envolvidas, né? Eu quero saber como que é isso. Então, assim, é o que eu falei agora há pouco. É uma das experiências mais incríveis que a gente vai ter na vida. Das universidades que eu dei aula, de tudo que eu fiz. Eu fui atleta também, né? Na juventude eu fui atleta de alto nível. Eu joguei em seleção e tudo. Tudo isso foi legal. Mas viver a experiência do negócio Herbalife é a riqueza que eu acho que vai ser a que eu mais aprendi, mais vou dar valor, sem dúvida. Amizade com vocês, eu tenho amizade com o Gabriel desde o começo. Primeiro cruzeiro, primeira viagem que eu fui para Porto Seguro, o Gabriel ele era só de noite que ele estava acordado. De dia ele parecia um vampiro. Eu falei, esse cara é vampiro, ele dorme de dia e de noite, hora que a gente vai dormir, ele acorda e sai. Era assim o Gabriel, naquela primeira viagem lá. Naquela época eu era bastante maduro. Fazia coisas assim incríveis. Tô brincando, gente. Eu sempre fui comportado, viu? Ô, Du, cara, isso aqui tá demais. Essa sessão nostálgica aqui, eu acho que até os novinhos ficam contagiados com isso, né? Eu acho que até hoje a gente está meio emocionado. Assim, eu tô um pouco hoje porque a gente teve uma conferência hoje que o pessoal se emocionou. Mas eu vou mostrar um negócio aqui. Você não chora? Eu acho que talvez, não sei se eu vou aguentar, mas eu vou mostrar. Pode mostrar, vamos ver. Não tem problema chorar. Tem problema, né? Então, gente, cuidado que são cenas fortes. Ai, 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 ai. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui vai, vamos ver. Tô compartilhando a tela. Tá compartilhando a tela ou não? Tá. Então vamos lá. O espaço. Eu tentei achar umas fotos. Vocês viram de olho arregalado agora, caçando uns negócios? Eu tava funcionando umas fotos aqui. Olha aqui. Esse aqui era eu sendo treinado pela Fabi e pelo Du, né? Aí tinha lá mais uma moça que era a Paty. Eu lembro da Paty. Eu e o Ricardo comandando uma festa do cliente. Uma festa que teve aí de cliente. Lá na paróquia, né? Na paróquia. Preciso mandar essa foto para você. Essa é a Nina. Isso aqui a gente fazia o quinto copo. O quinto copo, no espaço tem o quarto copo e fora do espaço era o quinto copo, né? Nós criamos isso, né, Gabriel? Que era o copo da cerveja depois do trabalho, né? Então... Isso é o Facas. Vou mandar essas fotos para você, Edu. Eu tenho umas relíquias aqui que você não tem noção, cara. Aqui, ó. Nossa, Du, você identificou o bar assim tão rápido. No Faca Bar. É verdade. Faca Bar. Conversa de milionário Paguete, hoje os dois são presidentes executivos. Gente, vocês têm noção que vocês vão chegar nesse negócio? Olha nossos espaços, era tudo cartolina na parede.
Aqui as primeiras capacitações, né? A Rubiana aqui, ó, assistindo. Tinha... Seu espaço lá como é que chama lá? Lá na José José Paulino. Na José Paulino. Na José Paulino. Olha só. Aqui Seraguete também. Essa foto aqui, cara, quase... Essa foto aqui é o Ricardo, ele colocando o pin de get em mim. Então, deixa eu colocar meu pin em você para você ver como você fica com o pin de get. Eu era equipe mundial e eu guardei essa foto, né? Essa é a mão do Ricardo. E a Rubian aqui, ó, fazendo fechamento depois da HOM. Conversando com os convidados, a Gabi conversando com outra convidada, né? Nesse aqui, acho que era você o VIP, Du, tava nessa pasta aí. Então, é muita coisa boa, né? É muita coisa boa. A jornada da Herbalife é um negócio incrível. Por isso que a gente tem que pôr intensidade nisso aqui mesmo, porque muita coisa está por vir ainda. Tenho certeza disso. Deixa eu interromper aqui. E você, Edu, você é um cara muito 10. Você nunca discriminou a gente como se a gente fosse de um outro grupo. Você nunca falou assim, não tenho tempo agora para cuidar de vocês, né? Assim, lógico, ninguém fala isso, mas assim, você nunca demonstrou. Você parava e explicava e treinava a gente, mesmo não sendo da sua equipe. Isso daí é uma gratidão que a gente não tem como te retribuir. É só gratidão. Obrigado por você ser nosso amigo, por aceitar o convite de hoje. E você é da família. Sinta-se em casa. Conte com a gente. Eu me sinto em casa. Para mim é uma honra a amizade de vocês, uma grande honra. E a gente ainda tem muita coisa que a gente vai fazer, muito PIN para comemorar, muita viagem pelo mundo para dar uns rolês aí pela Europa, pelo Havaí, na Ásia. Agora ando interessado pela Ásia. Então, né, é uma história... eu não vou falar que é só o começo, mas é uma história que tem chão. Tem chão. Tem muito chão. E o que traz a gente para a Herbalife, não tenha dúvida, é o coração. A gente vem para cá, porque trabalhar, você poderia fazer um monte de coisas. Um monte de coisas. Para trabalhar, para ganhar dinheiro. Mas a gente está aqui porque aqui tem uma causa, né? Tem um motivo. O Mark Hughes, ele fez a Herbalife para mudar a vida das pessoas. Então, quem está aqui é quem tem conexão com essa causa. A gente faz o que faz, né? Do jeito que faz, para fazer essa causa andar para frente. E não importa o que aparece na nossa frente, a gente avança, porque a gente tem essa causa. A gente sempre avançou, a gente sempre vai avançar. Nada pode parar. Nada pode parar uma equipe assim. Nada pode parar a Herbalife, nada pode parar a gente. Tá? Então, como palavras finais, né? Tá com um jeito de encerramento, né? Não vamos esquecer nunca por que a gente está aqui. Para mudar a vida das pessoas. Tá bom? E muito obrigado pelo convite. Imagina, a gente aqui é grato. Vou fazer uma coisa diferente. A gente tira uma foto agora no final, todo mundo assim, ó, estilo Mark, né? Mas antes disso, eu queria que todo mundo abrisse o microfone e batesse palmas pro Eduardo. Todo mundo abre o microfone e bate palma, porque esse cara aqui é incrível. Show! Vamos tirar foto? Aqui. Vamos lá. Então vai. Pode ir. Estão preparados? 3, 2, 1 e... Já! Aê, peraí que acho que tem mais uma página aqui. Vamos lá. Aí.
3, 2, 1. Já. Beleza, gente? Obrigado. Uma ótima noite. Obrigado, Du. Obrigado, galera. Beijo, Du. Dá um beijo na Fabiana, nas crianças grandes. Beijo para vocês. Obrigado. Ótima noite, gente. Edu, valeu, show. Valeu, Amanhã gente. tem mais. Abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Du. Gratidão, Du. Deus abençoe. Valeu.